Meus queridos, a paz do Senhor, podei tomar os assentos, ficai, pois, cômodos. Quero louvar a Deus por esta oportunidade que Ele me concede, agradecer ao pastor Osiel, nosso pastor, por esta oportunidade. Muito obrigado, pastor. William, Deus abençoe. A todos os adolescentes por esta oportunidade. Quem ainda deseja ouvir a voz de Deus, diga amém. Por favor, meus irmãos, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz-nos assim a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E você diz amém? Queridos, esse texto é um texto muito especial desta epístola aos Romanos. Paulo escreve essa carta no final de sua terceira viagem missionária. Ele estava em Corinto, após ter saído de Éfeso. Mais ou menos a datação aqui é de 57 depois de Cristo. Qual o objetivo de Paulo ao escrever essa epístola? Apresentar seus planos, pedir o apoio financeiro da igreja para pregar o evangelho na Espanha. Roma era uma igreja de judeus. Muitos haviam se convertido ao cristianismo. O capítulo 12 de Romanos é um marco bem interessante dentro da epístola. Por quê? Porque dos capítulos de 1 a 11, nós temos a parte doutrinária da epístola. E dos capítulos de 12 a 16, nós temos a prática da carta, ou a prática da epístola. Então nós podemos dividir aqui Romanos em duas partes, a doutrina e a prática. Nós estamos na parte prática, a partir do capítulo 12. E aqui Paulo faz um apelo aos seus leitores e dá aqui duas ordens com base em tudo que ele havia dito. Então ele faz aqui um apelo e ele nos dá ordens. Nós vamos observar isso aqui quando eu relatar aqui estes dois versículos. O apelo está registrado no versículo de número 1. Ele começa o texto com o verbo rogar. Rogar aqui tem o sentido de súplica. Essa palavra vem de uma raiz que tem o significado de chamar para ajudar. Paulo aqui está fazendo o quê? Suplicando uma ajuda por parte dos crentes de Roma. Ele suplica com base no quê? Nas misericórdias. O que é misericórdia? Misericórdia é a atitude de compaixão que é oferecida a alguém que não tem mérito. Em outras palavras, é a não aplicação de uma pena a alguém. E por que a palavra misericórdia aparece no plural? Porque aqui Paulo está se referindo aos atos misericordiosos de Deus para conosco. As misericórdias apresentadas ou referidas aqui são os atos que ele escreveu dos capítulos de 1 a 11. Quais são esses atos? É só ler dos capítulos de 1 a 11. Eleição, substituição por Jesus Cristo, justificação pela fé,
a adoção de filhos, perdão de pecados, o ser feito herdeiros de Deus, a concessão do Espírito como Senhor, como selo e penhor, a admissão dos gentios à igreja, mediante a graça de Deus. Então Paulo aqui faz um apelo com base nas misericórdias de Deus, apenas pelo seguinte motivo. Ele está dizendo assim: como vocês receberam todas essas bênçãos espirituais citadas aqui, eu quero que vocês sejam agora os próprios sacrifícios vivos no altar de Deus. E aqui ele faz um apelo. Esse tipo de linguagem, nós vamos perceber que era para apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Qual que era o apelo? Apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Apresentar aqui significa trazer algo para Deus. A palavra corpo aqui, ele usa o corpo do animal como o culto do Antigo Testamento, para se referir ao corpo do crente no Novo, para falar de sacrifício, para falar de oferta. E a própria palavra sacrifício aqui era o tipo de culto realizado no templo. Paulo aqui está usando uma linguagem do sistema sacrificial do Antigo Testamento e aplicando para os crentes do Novo Testamento. Então, corpo, sacrifício e vivo, essas três palavras. Corpo aqui significa a pessoa inteira. Isso inclui o que, meus irmãos? Coração, mente, vontade, consciência. Em outras palavras, tudo o que somos, toda a nossa personalidade, o corpo por inteiro. Tudo que faz parte de uma pessoa. É por isso que alguém, quando vem adorar a Deus, não pode vir pela metade. O corpo não pode estar aqui dentro e a cabeça está lá fora. Ele precisa estar aqui de corpo, alma e espírito. O sacrifício, ele fala que o cristão não precisa ser sacrificado. Jesus já fez isso por ele. Esse sacrifício aqui fala de entrega, sem reserva, total e absoluta. E a expressão vivo aqui é muito interessante. Por que o sacrifício tem que ser vivo? Porque Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. Está escrito em Isaías 38:19. Vivos, vivos, estes te louvarão. Por quê? Porque morto não abre a boca. Morto não levanta as mãos, morto não canta, morto não adora, morto não glorifica, morto não exalta, morto não magnifica. Quem está vivo aqui esta noite, só falta começar ou terminar esta noite oferecendo um culto ao nosso Deus. E aqui ele fala de culto racional. O que significa culto racional? Essa palavra racional no grego é de onde vem a palavra que usamos chamada lógica. E o que significa? O resultado que se obtém por meio de um processo mental. Já que a tradução diz que o culto é feito com a mente, algumas versões vão até trazer a expressão culto espiritual. O que é culto espiritual ou culto racional, referido por Paulo aqui nesse texto? É o resultado de você ter aprendido e compreendido as misericórdias de Deus. Então, o nosso culto precisa ser em espírito e em verdade. Ele está dizendo assim: você veio aqui oferecer, por que é que você veio? Eu vim porque eu entendi. Eu vim porque eu compreendi as misericórdias de Deus. Ah, então tá bom. Se você entendeu, se você compreendeu, então agora só falta você adorar. Por quê? Porque a adoração tem que ser com base no entendimento. A adoração tem que ser com base na compreensão. A adoração tem que ser com base na lógica, no raciocínio. É por isso que você não pode vir com o corpo para o culto e deixar a cabeça lá fora. A cabeça tem que estar junto, porque o culto é racional. Se você trouxe o corpo e também lembrou de trazer a cabeça, só falta levantar a mão e adorar este Deus Todo-Poderoso. Quem cultua Deus de forma racional é porque entendeu o que Deus fez. É porque entendeu, compreendeu as misericórdias de Deus. Sabe por que nada impede eu cultuar a Deus? Porque se faz necessário com que todo e qualquer adorador, ele precisa estar, primeiro, presente.
É por isso que a adoração envolve duas pessoas. É o ato que envolve o adorador e o adorado. Às vezes acontece do adorador não vir, mas o adorado nunca falta. Às vezes o adorador não vem, às vezes o adorador enfrenta uma desculpa, às vezes o adorador diz 1001 coisas, mas se o adorador chegou aqui hoje, o adorado marcou o encontro com você, ele nunca falta. Quem pode adorar o nome do Senhor nesta noite? E aqui ele fala de vivos, porque morto não sente, não glorifica, não recebe adoração, não abençoa. Isso significa dizer que Deus é onipresente, Ele está presente. E aqui ele termina falando sobre a palavra consciência, porque o culto exige racionalidade, o culto exige entendimento. Que tipo de culto é esse que Paulo está falando? Alguns estudiosos acreditam que esse tipo de culto aqui é um tipo de culto público, pois o contraste que Paulo faz aqui é com o culto do Antigo Testamento, onde os sacrifícios eram feitos através de animais. E o contraste aqui agora é o culto feito com os cristãos. Então é por isso que ele faz aqui um contraste, porque ele está se referindo a um culto público. Eu disse no começo que o capítulo 12 de Romanos é um marco histórico na epístola. Por quê? Porque marca a transição de um período doutrinário da carta para um período prático da carta. A isso nós chamamos de ortodoxia e ortopraxia. Ortodoxia é pensar certo, é entender sobre o que é certo. E ortopraxia é agir, é ter a prática, é ter a ação. Não adianta nada você compreender o que significa culto, quem é o teu Deus, entender as misericórdias do Senhor e não adorá-lo em espírito e em verdade. É por isso que envolve a razão, a lógica, o entendimento, a teoria e também envolve a prática. Porque a partir do instante que eu entendo, então eu passo a exaltar o nome do Senhor. Agora vamos falar sobre essas implicações diárias, do dia a dia. Aqui, sobre a prática, através do versículo de número 2. O que é que diz aí na sua Bíblia? E não vos conformeis com este mundo, mas, conjunção adversativa, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo usa aqui o verbo ser, 2 vezes. Sede sim e sede não. Repita assim, bem alto. Sede sim. Como é que é, Natanael? Parece que vocês não jantaram hoje. Sede sim, diga. E sede não. Ele usa aqui 2 verbos. O mesmo verbo, mas 2 vezes. Sede sim e sede não. Não para conformados, e sim para transformados. Essa frase, não vos conformeis, é uma palavra que aparece no grego que tem o sentido de entrar no esquema, espremer-se para caber. É como se existisse um formato, uma forma, e você se espremesse para caber. Essa é a ideia. E o que o escritor está querendo passar para nós aqui? O mundo é uma forma. E esse sistema quer fazer o quê? Formar ou moldar ou formatar a vida das pessoas. Só que o mundo não pode moldar a vida de um crente. Por quê? Porque esse crente precisa ser moldado pela vontade do Espírito Santo. Esse crente precisa andar conforme a forma de Deus, conforme o trabalhar de Deus, conforme o que diz o texto, a vontade do próprio Deus. O mundo é uma forma e este sistema quer fazer o quê? Quer moldar a vida das pessoas. Então o mundo não pode moldar a vida de um crente. O crente tem que ser moldado pela forma ou pelo formato da palavra e da vontade de Deus. Essa expressão aí, com este século ou mundo aqui é um sistema de valores de pessoas que não conhecem a Deus. Na época de Paulo, qual a maneira de viver das pessoas que não conheciam a Deus? Então note que esse texto aqui está relacionado à época de Paulo. É só você ler Romanos capítulo 1,
versículos de 26 a 31. Então ele fala sobre algumas características negativas de pessoas que não conheciam a Deus. Quais são, pastor? Sensualidade, homossexualidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e, por fim, ele diz, sem misericórdia. Ele está se referindo aqui a esse tipo de público, quando ele fala de pessoas que não conheciam a Deus. E Paulo aqui usa duas derivações da palavra forma. Ele fala conforma e transforma, são derivações da palavra forma. Primeira ordem do Paulo é não se conformar. Não se conformar significa dizer não viver conforme estas pessoas que eu citei, mediante aos seus comportamentos pecaminosos. E a segunda ordem é qual? Transformar pela renovação da vossa mente. Essa palavra transformar aqui é de onde vem a palavra metamorfose. É aquilo que acontece com o casulo. Ele muda, ele vira, ou ele se transforma em uma borboleta. É parecido o processo, e esse processo é chamado de metamorfose. Essa palavra metamorfose é a palavra que foi traduzida no versículo 2 por transformar-se. Essa palavra tem o sentido do quê? A mudança na aparência externa, ou seja, aquilo que Jesus fez por você do lado de dentro, você precisa deixar com que seja visível pelo lado de fora. Essa é a ideia. Transformação onde? Versículo 2 diz, pela renovação da vossa mente. Mente aqui tem um sentido de maneira como nós pensamos, ou seja, o nosso entendimento. Então, quando ele diz que tem que renovar a mente, significa que o crente precisa reorientar a mente. Como é que você pensava antes da conversão? Como é que você via a vida antes de Jesus? Agora, diz Paulo, você precisa renovar, você precisa se reorientar, você precisa pensar diferente. Essa é a ideia. Então, o que ele está dizendo é, você não pode se conformar. O que é conformar? Se espremer para caber com este mundo, ou seja, com o sistema pecaminoso, mas você precisa se transformar, ou seja, mudar drasticamente, metamorfosear o vosso entendimento. Em outras palavras, reorientar a sua cabeça, a sua mente, obtendo uma nova forma de pensar. Por quê? Porque o que Deus fez pela vida do crente, a inspiração do Deus, por meio do Espírito Santo, transforma o crente primeiramente por dentro, para que o crente venha a expressar através do comportamento por fora, bendito seja Deus. Qual é a diferença de conhecer para experimentar? Aqui o texto diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma coisa é conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Outra coisa completamente diferente é experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que Deus está nos mostrando aqui esta noite é que se não houver transformação, não haverá experimentação. Conhecer a palavra de Deus produz o quê? Informação. Mas conhecer o Deus da palavra produz transformação. Quanta gente brigando por aí, conhece tudo e todos, sabe de Gênesis a Apocalipse, tem todas as informações possíveis da palavra, conhece a palavra, conhece a informação, mas nunca renovou seu entendimento para que a sua vida fosse de fato transformada. Conhece a palavra de Deus, mas ainda nunca teve um encontro com o Deus da palavra.
Esse é um tipo de conhecimento falho. Não podemos apenas conhecer a palavra de Deus. Devemos ter contato, comunhão com o Deus da palavra, para que aquilo que a gente aprendeu na teoria, nós vamos colocar em prática. Bendito seja Deus. E aqui, meus irmãos, Paulo nos traz, no final do versículo 2, sobre a vontade de Deus. Quem aqui esta noite quer descobrir qual é a vontade de Deus? Paulo nos traz duas informações. Primeiro, Deus tem uma vontade. Segunda informação que Paulo traz, essa vontade é boa, agradável e perfeita. Guardaram essas informações? Primeiro, Deus tem uma vontade. Segundo, essa vontade é boa, agradável e perfeita. O homem tem vontade? Tem. A vontade do homem é boa, perfeita e agradável? Não. Por que não? Porque foi depravada pelo pecado. Ora, se Deus tem uma vontade, essa vontade é boa, perfeita e agradável, o homem tem uma vontade e ela foi depravada, então o que é que a gente tem que fazer? Renunciar à nossa, para viver a dele. Crucificar a nossa para seguir a dele. Abrir mão da nossa para obedecer à vontade dele. Olha o que diz Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, levante a mão, mas Cristo vive em mim. Olha Provérbios 14:12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o final dele conduz ao quê? A morte. Qual é a vontade de Deus? Então, pastor, Deus tem uma vontade, a dele é perfeita, boa e agradável, devemos renunciar à nossa para ter e seguir apenas a dele. Mas qual é a vontade de Deus? Como é que eu posso descobrir a vontade de Deus? E alguns, por causa dessa pergunta, dizem assim: pastor, eu não sei nem por onde começar. Como é que eu descubro a vontade de Deus? Então vamos cometer aqui um pecado da redundância. Vamos começar pelo começo. E começar pelo começo é começar pela oração. O nosso pastor sempre nos fala aqui, em quase todos os cultos, ele diz que a primeira coisa que o crente tem que fazer é fazer o quê, irmãos? Orar. Então vamos começar pela oração. Como é que você vai dizer a partir de hoje? Senhor, eu quero saber qual é a sua vontade. Então comecemos pela oração. Por que começar pela oração? Pela oração você manifesta a Deus o seu pedido. Por que começar pela oração? A oração é um dos caminhos que nos levam à comunhão com Deus. Como é que você sabe, por exemplo, dos gostos de uma pessoa? Você quer dar um presente para alguém, como é que você sabe dos gostos dela? Como é que você fica sabendo do que ela gosta? Pela convivência, pela proximidade, pela comunhão, pela amizade que você tem com ela. Você tem amizade com Deus? É impossível ter amizade com Deus e não conhecer a vontade dele. É impossível ter amizade de Deus e não conhecer qual é o desejo dele. Mas se você não conhece até hoje, não por comunhão, mas por informação, vai sair daqui conhecendo esta noite. Deus fala conosco, irmãos? Sim, pelo menos de duas formas, pela palavra e pelo Espírito. Vamos começar falando da palavra. Por que Deus fala conosco através da palavra? Nós precisamos conhecer o que é a vontade de Deus. Então, se primeiro eu oro, peço para Deus me falar da sua vontade, agora eu tenho que fazer o quê? Olhar a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Então, se pela oração você manifesta o seu pedido, pela palavra, Deus manifesta a sua vontade. É uma combinação. Enquanto você manifesta o seu pedido, a sua intenção pela oração, Deus manifesta a sua vontade pela palavra. Pela Bíblia, nós descobrimos qual é a vontade de Deus. E aqui eu vou dar duas chaves para você saber qual é a vontade de Deus olhando para as Escrituras. Primeiro, certifique-se do que você quer, não é algo que a Bíblia proíbe. Aqui está a primeira chave para entender a vontade de Deus. Certifique-se daquilo que você quer para você, não é algo que a Bíblia proíbe. Segundo, certifique-se de que o que você quer irá glorificar a Deus e vai te ajudar
crescer espiritualmente. Aqui estão as duas chaves. Se essas duas coisas forem verdade, se você seguir, e mesmo assim Deus não te deu o que você quer, de duas uma, ou o que você quer não é da vontade de Deus que você tenha, segundo, ou significa que você tem que esperar um pouco mais, não é o tempo ainda de receber. A ideia aqui esta noite não é apenas descobrir por informação a vontade de Deus, mas obedecer à vontade de Deus através dos nossos comportamentos. Não adianta nada a minha mente entender qual é a vontade e os meus comportamentos não obedecer à vontade de Deus. Olha o que diz 1 João 2,17, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus morre? Não. Aquele que faz a vontade de Deus para? Não. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A Bíblia também nos dá algumas diretrizes e explica algumas coisas como sendo a vontade de Deus. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 4,3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que abstenhais da prostituição. A Bíblia também nos fala mais sobre a vontade. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Foi o texto que o pastor Cosmo leu aqui esta noite. 1 Pedro 2,15. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Além destas, existem muitas outras citadas na Bíblia. Por exemplo, aqui um conselho para os adolescentes, para os jovens. Vamos supor que você está orando para casar, para arrumar alguém para namorar. Se você está querendo namorar, noivar, casar, então você tem que tomar o versículo que diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, e verificar se aquele a quem você ora, aquele a quem você quer, está tomando o lugar de Jesus na sua vida. Está te sufocando. Você não consegue ir para culto. Você não consegue adorar a Deus. Você não consegue servir a Deus. Isso é um sinal negativo para você se afastar. E aí nós temos que tomar cuidado com o jugo desigual, né? Porque tem uma frase que diz assim, olha que coisa interessante. Quem se casa com um incrédulo tem o diabo como sogro. Deus fala conosco, meus irmãos. Além da palavra de Deus, que é o meio mais excelente, Deus fala também através do Espírito Santo. Cada crente individualmente tem suas vidas, tem suas rotinas, tem seu dia a dia, e precisa a todo instante tomar decisões, sim ou não? Precisa fazer suas escolhas. Como por exemplo, pastor, eu quero saber a vontade de Deus para a minha vida, o que eu tenho que estudar? Qual é a profissão que eu tenho que escolher? Com quem vou me casar? Quantos filhos eu vou ter? Onde eu vou morar? São perguntas de ordem individual. Deus fala conosco de forma geral pela palavra, e Deus fala conosco pela palavra para com o indivíduo. Só que nós temos o nosso dia a dia, nossa rotina, e esse tipo de pergunta é frequente. Com quem vou casar? Qual profissão escolher? O que devo estudar? Quantos filhos vou ter? Onde eu vou morar? Aí é a vontade de Deus para a minha vida, individualmente. Pastor, se a Bíblia fala-nos de forma geral, para o corpo de Cristo, e para o membro só fala? Claro que fala. Fala através de quem? Do Espírito Santo. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Pessoal, individual. É o Espírito Santo que mora dentro de mim, e que nos guia, e que te guia a tomar sempre as melhores decisões. Quando você está em comunhão com o Senhor, você não toma decisão errada. Quando você está em comunhão com Deus, tudo que você vai fazer por meio da oração e mediante a palavra, o Espírito de Deus te conduz, meus irmãos. A Bíblia é a regra de fé e prática para a igreja e para o indivíduo. Por isso que nós temos a palavra e nós temos o Espírito que nos guia a toda a verdade. Essas
questões com relação ao individual, nós podemos observar que nunca você vai encontrar um versículo da Bíblia dizendo com quem você tem que casar. Você nunca vai encontrar o teu nome lá nas Escrituras dizendo, olha, toma essa decisão, escolha essa profissão. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro de regras, a Bíblia não é um livro de códigos, a Bíblia não é um livro de cláusulas, a Bíblia é um livro de princípios, e eles devem nortear a nossa vida na caminhada cristã. Mas, mesmo que a Bíblia não tenha, assim, especificamente, um lugar para você morar, um emprego para você ter, com quem você vai casar, você tem Deus dentro de você, que se você tiver comunhão, você vai tomar a direção certa. Levante a tua mão aqui esta noite. Deus está me dirigindo aqui nesta palavra para alguém que veio aqui esta noite para tentar descobrir qual é a vontade de Deus. E aqui Ele te deu alguns exemplos. Se você tiver comunhão com Deus, se tiver comunhão com o Espírito Santo, pela palavra você terá, e pelo Espírito Ele vai te guiar à direção certa. Bendito seja Deus. O Espírito Santo nos guia para onde ir, como ir, quando ir. Ele nos ajuda na comunicação, como se comunicar, como usar as palavras. O Espírito de Deus te ajuda numa reunião, numa entrevista de emprego, no evangelismo, na pregação, como Ele está fazendo comigo aqui hoje, diante do juiz, nos aconselhamentos. O Espírito de Deus te ajuda a falar onde for. É só abrir a boca. É só abrir a boca. Porque o Espírito de Deus vai te ajudar a pronunciar as palavras corretas. Ele te ajuda a desenvolver o fruto do Espírito no crente, em diferentes situações. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Ele nos traz paz em tempo de guerra. Sabe lá na tua família, quando há briga, discussão, descontrole, dissensão, Ele nos ajuda com o quê? Com a mansidão, com o autocontrole, com a temperança, com a paciência. É por isso que as pessoas dizem, esse crente é diferente. Porque enquanto todo mundo queria ver o circo pegar fogo, ele tem paciência, ele tem mansidão, ele tem temperança, ele tem longanimidade. E Deus vai fazer aqui, esta noite, o Espírito Santo, fazer você entender essas bênçãos para a tua vida. Ele nos dá direção, Ele nos guia, Ele atua-nos na condução para algum lugar, mostrando a direção correta, a qual caminho nós devemos andar. Tem muita gente que conhece a vontade de Deus, pois ela está revelada na Bíblia, mas nunca experimentou a vontade de Deus individualmente, na prática do dia a dia. Então nós temos 3 grupos: os que conhecem a vontade de Deus e não as obedecem. Alguns conhecem a vontade de Deus, mas não as experimentam, sendo assim não as obedecem. E pouquíssimos que conhecem a vontade de Deus, pois as experimentam, por isso obedecem. E eu quero fechar essa mensagem de hoje com 1 Timóteo 2, do 1 ao 4. Versículos 1, 2, 3 e 4. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Versículo 2, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. 3, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. E aqui para fechar, versículo 4, vamos ficar em pé, com a permissão e autorização do nosso pastor. O versículo 4 diz-nos assim: que quer que todos os homens se salvem. Este é o desejo de Deus. Esta é a vontade de Deus. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Pastor, você falou sobre a vontade de Deus, geral, para a igreja, e individual para o crente, sim. Mas e a vontade de Deus para aqueles que ainda não conhecem o Senhor? É esta. Qual a vontade? Que todos os homens sejam salvos e que venham ao conhecimento da verdade. Qual é a vontade de Deus para a vida de quem me ouve ou quem me vê pela internet? Que você seja salvo. Feche os teus olhos onde você está.